Fala aí, turma do canal PSI, que é o Alisson Pavilac. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do quadro Analisarte, que é o quadro onde formamos aqui um tema, um desafio mensal e deveremos criar arte sobre aquele tema durante aquele período. Ou seja, no último episódio solicitei artes sobre o tema séries. Produzimos muita coisa interessante, dá uma olhada lá no Instagram, hashtag AnalisarteSéries. É por lá que a gente seleciona todas essas artes que vocês nos enviam. Então o próximo tema também fique ligado que durante o decorrer desse vídeo eu vou anunciar. Para ti que comece a evoluir aí com a gente, você vai ver que no começo você vai sentir um pouco de dificuldade, porém com o desenvolver do tempo você vai pegando novas habilidades que você jamais imaginou ser possíveis. Temas que você jamais criaria se não fosse aqui o Analisarte. Isso daqui que é interessante, você consegue desenvolver habilidades que você jamais imaginou praticar ali no Photoshop. Muito massa mesmo. Então eu te convido a ver a minha arte e de todo o pessoal que participou lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, @AlissonPavilac, me segue lá no Instagram, que eu posto todos os bastidores aqui do canal PSI, novidades, tudo que está por vir também, coloco lá. Bom, turma, vamos vir então para a tela do meu computador. Em 3, 2, 1, começará a Speed Art, beleza? Então, 3, 2, 1, play! Vamos lá, começando aqui então, eu peguei essas imagens para pegar como referência. Bom, qual tema que eu utilizei é os Simpsons, que completaram 30 anos de história. É muita coisa, mais de 650 episódios, uma série absurda que todo mundo conhece e que com certeza fez parte da infância de muita gente, inclusive da minha. Por isso que eu estou fazendo aqui essa homenagem, essa breve homenagem. E o que para eu saber como criar, como desenhar, eu não sou desenhista, eu só vou olhando e rabiscando para tentar chegar a um resultado legal. Então eu não tenho técnica nenhuma. Eu dei uma pesquisada no Google para ver como que eram os personagens, quais eram as características principais dos personagens dos Simpsons. Para que eu conseguisse deixar mais humano, eu acabei colocando algumas características além do que os personagens utilizam, como por exemplo ali os olhos e tal, sobrancelha que normalmente os personagens não têm, os principais pelo menos, eu acabei inserindo para ficar mais humano o desenho. Mas eu peguei também algumas das principais características que eram aqui, ó, a boca, o queixo, sem queixo na verdade, né, os personagens, para deixar dentro ali da proposta que os personagens possuem, a grande maioria, né? Então eu desenhei, foquei principalmente ali na cara, né? Porque daí o corpo é mais algo mais genéricozão, daí pode ser um pouco menor. Então eu foquei no rosto principalmente, peguei minhas duas fotos ali, coloquei no cantinho para ir olhando, maxilar, queixo, olho, expressão, cabelo, como que seria. Daí depois que já estava criado o rosto, eu diminuí e comecei a criar o corpo. Coloquei alguns elementos também, peguei a camiseta, o logotipozinho ali do canal e peguei alguns elementos, ia colocar algumas ferramentas na mão, por exemplo, a varinha mágica, a ferramenta texto. Só que eu vi que aquela ferramenta texto não estava muito legal, eu já desisti da ideia logo na sequência. Ó, até por exemplo, para deixar mais humano, eu não deixei tão gordinho, com as pernas tão gigantescas. Se for ver o Homer, por exemplo, ele tem uma perna bem grossa, assim, sabe? Deu para deixar um pouco mais humano, eu deixei mais próximo do formato que é o corpo humano. Ó, peguei e já coloquei ali um quadradinho que vai se tornar ali o logotipo do Photoshop. E agora algo muito importante, que eu vi que todos os personagens possuem linhas únicas, ou seja, não começa com uma linha fininha, depois vai aumentando para uma linha mais grossa. É a mesma linha, o mesmo traçado em todos os detalhes da imagem. Não interessa se ele está próximo, distante, se é rosto, se é vestuário, cabelo, enfim, é tudo o mesmo espessura de traçado. Então essa daqui é uma característica dos Simpsons e eu coloquei e retratei dessa forma também em todos os detalhes aqui da nossa imagem. É muito difícil sim você conseguir um traço. Eu comecei tudo pelo pincel, né? Ferramenta pincel, peguei ali com a mesa digitalizadora e fui criando. Só que para fazer todos esses detalhes ali, contorno, o esboço eu fiz dessa forma com o pincel. Só que para fazer ali em definitivo eu peguei a ferramenta caneta, que você consegue uma precisão muito melhor. Então eu peguei a ferramenta caneta, coloquei ali sempre um traçado de 3 pixels, acho que mais ou menos isso que eu fui utilizando, né? 3 pixels. E também para não ficar aquela bordinha quadrada nos contornos, eu vou lá nas propriedades do contorno e também altero para deixar de maneira circular as bordinhas.
Tanto quando termina, quanto também naquelas interligações que tem entre elas. Como por exemplo ali na bota, ó, que tem uma interligação mais quadradinha, se coloca, ela dá aquele acabamentozinho. Que é basicamente o que os personagens dos Simpsons têm lá também. Fazendo os ajustes internos e tal, ó, tudo utilizando aquele esquema. Eu também preferi criar aqui o logotipo do Photoshop, como não é nada muito difícil, né? Eu utilizei a OpenSans, curiosamente utilizei a fonte OpenSans ali no PS e ficou muito próximo ao que é realmente o logotipo do Photoshop. A varinha mágica eu decidi permanecer ali, apenas removi o texto. Eu também achei que as minhas pernas estavam muito curtas, se for ver um contexto total ali do corpo, do tronco. E daí agora também comecei o sombreamento, sim, porque o desenho dos Simpsons não é nada realista, muito longe disso, porém ele tem uma leve sombra e uma luz, se você prestar bem atenção. Então eu peguei um cenário, achei no Google um cenário ali da frente da casa, da família, né? E daí eu também olhei como que se comportava essa sombra, essa luz e essa sombra. Daí eu comecei a inserir ali também. É tudo meio que de um lado, claro, de um lado bem extremo, você vai pegar um pouquinho de sombra, que é o que aparece mais, e uma luz bem fraquinha no lado oposto, obviamente, de onde estaria batendo. E para eu me basear, nesse caso agora colocando a luz, eu vi o cenário, que já vai aparecer logo na sequência. Não é de colocar muita sombra e tal, mas eu preferi colocar ali no PS também, para ele ficar um pouquinho mais real. A sombra dos personagens está bem parecido com o que eu coloquei no meu. Um pouquinho para a esquerda a sombra e a luz vindo ali na direita dos personagens, no caso da nossa tela aqui, né? A cor também não estava bem próximo, porque eu chutei um tema, daí eu peguei, quando eu inseri os personagens, eu fui lá, capturei com conta-gotas e me inseri com a cor original. Isso daqui que você está vendo na tela agora é o antes e depois, o esboço de como que ficou, o personagem em si pronto e depois inserido com o fundo. Tá a fim de dominar o Photoshop por completo? Se você é iniciante, fique tranquilo que a gente tem um curso completaço, do início zero mesmo, do ponto zero. A gente vai evoluindo gradativamente e você vai aprendendo todas as áreas do Photoshop, todas as ferramentas, funções, para dominar o programa por completo e poder criar as artes que você quiser. Acesse a loja photoshop.com.br, os cursos estão em promoção por conta desses 400 mil alunos inscritos dessa nossa turma gigantesca que atingimos recentemente aqui no YouTube. Então a gente está com promoção específica lá na loja Photoshop por conta disso. Aproveite, corra lá, garante sua vaga. Curso para iniciantes, para você que é um usuário intermediário também tem curso, corre lá, curso de montagem e manipulação de imagem está para sair. Fique atento, inscreva-se também na lista que tem aqui embaixo de espera. Os alunos que estiverem inscritos nessa lista receberão por primeiro o contato, o valor e ofertas especiais também para você garantir sua vaga logo de cara, beleza? Então acesse aqui a loja Photoshop, todos os links na descrição, tranquilo? Bora continuar pro vídeo então agora para a análise no Instagram das artes da galera participaram aqui do nosso desafio mensal. Vindo então aqui para o Instagram, dentro da hashtag AnalisArtSéries, eu vou começar dando uma olhada aqui em alguns conselhos nas principais artes que eu olhar e chamar a atenção. Dos outros vídeos aqui eu estava fazendo basicamente com todas e ficava muito grande, muito extenso, dava 40, 50 minutos de vídeo. Portanto, dessa forma aqui vai ficar mais compacto e acredito que as dicas ainda serão úteis para vocês que estiverem assistindo. Então, de antemão, muito obrigado a todos vocês que participaram e fiquem ligados que logo mais desse vídeo que eu vou soltar qual que é o próximo tempo para vocês continuarem praticando aí exercício mensal para a gente abrir nossa mente e criar né, artes que a gente jamais imaginaria que conseguiria criar. Jamais imaginaria que conseguiria. Bom, enfim, você entendeu. Começando então aqui por essa arte que já achei sensacional de cara, do Israel. Claro, o Israel que participa sempre muito aqui, ativamente. Cara, a imagem original, tá, essa aqui é a foto que foi utilizada. Nossa, essa daqui ficou muito bom. Muito bom. Apenas uma coisa eu acrescentaria aqui, Israel.
Tá tudo muito perfeito, apenas um sombreamento, por exemplo, aqui, ó. Presta atenção nesse caso aqui, que daí os outros são bem semelhantes. Como essa tampa, não sei como utilizar o termo, essa tampa tá aqui por cima, vejo que ela tinha um sombreamento sobre a outra por ela estar em cima. E consequentemente essa aqui que está embaixo também, ó, veja, ó, essa aqui que é a de cima estaria sombreando ela também levemente. Eu acho que você poderia fazer dessa forma aqui também, ó. Aqui teria um sombreamento. Aqui também teria, sabe como? Aqui também teria e aqui teria. Apenas isso. No mais, está perfeito. Parabéns. Stranger Things também, muita gente utilizou. O Luquinhas se inseriu aqui dentro. E é uma questão da iluminação, Luquinhas. Parabéns, meu amigo. Está perfeito. Como se aqui nos cantos, né, desse corredor estivesse mais escuro e ao centro mais claro. Você conseguiu se inserir de uma maneira bem interessante. Tamanho também tá muito bom, a proporção. O ângulo da imagem também tá fera. A sensação de desfoque, de movimento que tem aqui nas bordas da câmera também tá perfeito. Ó, veja como tá no lado direito aqui, você conseguiu se inserir do lado esquerdo da mesma forma. Única coisa que eu mudaria aqui na sua foto, que no caso seria no momento que você tirou a foto, que você, sei lá, tá abrindo um refrigerante, alguma coisa, tá bem de boa assim, né? E a galera tá tipo num clima tenso, olhando para o que está na frente, algo com certeza muito forte vai acontecer ali logo na cena a seguir, e você tá ali tipo brisandão olhando para o canto. Apenas no momento da foto eu tentaria colocar uma expressão, sabe, algo assim de susto, de espanto, como é o que tá a galera aqui. Só a Eleven ali que tá tipo, deixa comigo, deixa que eu resolvo essa bagaça, né? Então você poderia estar com uma cara de espanto olhando para frente assim, que ficaria perfeito na foto, com a camiseta do Batman, né? Perfeito. Aqui, ó, mais um, esse daqui é o banner do Stranger Things, né? Também por ser algo mais noturno, eu deixaria um pouco mais escuro aqui, Anthony. Colocaria um ajuste de curvas ou de níveis mais central, e as bordas sim você poderia deixar mais claro, visto que estaria interferindo ali, entrando luz dos fogos que estavam acontecendo lá atrás, né? Basicamente isso daqui. Mais um do Stranger Things, bem interessante também. Tentou colocar até um efeitozinho mais de pintura a óleo aqui, legal, curti também. Mais uma do Stranger Things aqui, e a questão da iluminação ficou perfeita. Claro, a qualidade da imagem a gente tem que relevar nesse caso, né, Raul? Porque às vezes a qualidade da câmera não consegue ser tão boa quanto da série lá que eles estão filmando, apesar de que a imagem está bem granulada aqui. A iluminação está perfeita, ó, que é a luz apenas em meio rosto, né, que estava batendo aqui nos personagens. Você está bem inserido aqui nesse caso. Aqui, apenas a questão de equilíbrio de cores. Vá ali na camadinha do Photoshop, menu camadas, ajustes, clica lá em equilíbrio de cores e vá vendo como que você pode alterar, deixar um pouco mais amarelado aqui a sua foto. Vai ficar mais interessante, que aqui ela está mais para magenta, entrando bastante rosa na foto. Se deixasse um pouquinho mais amarelo, ia ficar melhor. Ó, bem próximo, né, do que eu estava utilizando o Israel. Inclusive eu estava vendo os analisarts que eu curti e pesquei a ideia do Israel e comecei a desenvolver a minha também. Muito obrigado, Israel. Aquele esquema que eu falei durante a minha speed art vale aqui para o teu caso também. Ó. Quando a gente estava desenvolvendo, veja que todos os traços do personagem dos Simpsons são uniformes. Ele não fica mais fino e nem mais grosso. Todos os detalhes são com a mesma espessura de traço. Não importa se é no olho, se é na orelha, se é no contorno total do corpo, se é em algum acessório, na roupa, enfim. Veja que o contorno é igual. Aqui você poderia ter feito isso no seu também. Você fez esqueminha da boca, sem queixa ali, basicamente, como são aqui os Simpsons, né? Ficou muito bom esse detalhe. E ó, aqui, ó, por exemplo, no tênis, poderia ter utilizado a mesma espessura de traço. E também para ele não ficar muito oscilado, aqui, ó, por exemplo, você veja que é uma linha bem reta que utiliza aqui os personagens, e até mesmo nas roupas, você poderia ter utilizado a ferramenta caneta, que facilitaria esse processo. Mas ficou muito bom mesmo. Também ficou muito legal. Ah, utilizou uma selfie. Ah, tá, entendi. Provavelmente nem foi pro quadro, mas acabou sendo bem útil, né? Ficou muito legal. Ó, o que o Breno Reiner Souza comentou aqui, eu compartilho, que a imagem da série não estava com uma resolução tão legal quanto a sua foto, inclusive. Inclusive você achou ali na internet, provavelmente, a imagem da série, não foi tirar um print. Ele estava com uma qualidade meio ruim. Então, se você
danificasse, estragasse um pouquinho a sua foto com alguns filtros de ruído, por exemplo, até um pouquinho de desfoque gaussiano, mas coisa pequena mesmo, você conseguiria deixar a sua foto mais próxima da imagem aqui da série. E também, novamente, ajustes, equilíbrio de cores, você conseguiria deixar um pouquinho mais amarelada a sua foto, inclusive aqui próximo da barba, ó, dá para ver que ela está mais para um tom avermelhado. Nas áreas das sombras, equilíbrio de cores, ativa lá sob categoria de sombras e faz o ajustezinho, deixa um pouquinho mais amarelado e ia ficar melhor. Mas o ângulo tá perfeito, isso daqui vale salientar. Breaking Bad, aqui ó, outra série, então muito bom também, bem inserido, Bruno. O ângulo e iluminação, nossa, tá valendo a pena eu ter falado nos outros episódios sobre isso. Eu falei muito e até agora, nossa, isso daqui foi a principal característica das artes que vocês enviaram aqui, foi o bom posicionamento da iluminação do objeto que vocês colocaram dentro da cena original. Tá muito bom mesmo. Aqui a luz que estava batendo aqui no canto do rosto do personagem principal, no seu também. E novamente agora eu vou salientar a importância do equilíbrio de cores para você colocar na imagem original, para ficar bem próximo. Veja que aqui também está bem mais magenta, bem mais vermelho o seu rosto aqui em relação à imagem completa. Veja que o personagem principal está num contexto da cena, mais amarelado. Aqui você também poderia fazer isso. Deixa eu até abrir o Photoshop aqui rapidão, já vou mostrar para vocês como que faz. Enfim, ó turma, me virei aqui, tirei um print rapidão. Claro, a imagem não tá em PSD, tá uma qualidade bem ruim, que eu baixei lá do Instagram mesmo. Mas já vai servir para vocês entenderem o que eu tô falando tanto do equilíbrio de cores. Vocês virão aqui em ajustes, equilíbrio de cores. E aqui, ó, que nem eu falei lá nas áreas, você pode utilizar com áreas escuras, os tons médios e os realces. Aqui você pode fazer um equilíbrio de cores no total. Começando aqui pelas sombras, por exemplo, para você deixar um pouquinho mais amarelado apenas o seu rosto. Como você estava fazendo com o seu PSD, ia ser mais fácil ainda, porque você já estava com as camadas separadas. Aqui eu estou com uma camada única, mas ainda assim é possível a gente aplicar numa região localizada, se a gente for se basear na máscara de camada aqui. Então vou deixar, por exemplo, um pouquinho mais amarelado aqui as sombras, os tons médios e os realces também. E aqui na máscara de camada vou dar um Ctrl I para inverter, pegar a ferramenta pincel e eu vou pintar apenas o seu rosto aqui para mostrar esse ajuste apenas no seu rosto. Beleza, já conseguimos deixar mais amarelado. E aqui também seria necessário você deixar um pouquinho de mais preto e branco, com menos saturação. Então vem aqui em ajuste, matiz saturação e também faz isso, ó, deixa menos saturação. E eu vou colocar a mesma máscara de camada. Então ó, você veja com pouquíssimos ajustes, a gente tinha essa imagem aqui. E com poucos ajustes a gente já conseguiu inserir de uma maneira bem mais interessante na foto, né? Ó, ficou bem mais natural, entendeu? Equilíbrio de cores, matiz, saturação, você consegue uma ambientação, uma colorização bem legal para suas fotos. Então voltando lá para o Instagram. Essa também ficou sensacional do André, da série Perdidos no Espaço. Entretanto, eu peço para vocês deixarem as imagens que vocês utilizaram durante a montagem, inclusive a sua foto original e todas as outras que vocês utilizaram durante a edição, porque senão a gente não consegue ter um parâmetro para comentar, para dizer ó, como que ficou bom, como que se poderia colocar isso ou aquilo. No mais tá bom, como a imagem, a foto estaria com uma luz muito mais intensa na parte lá de trás, realmente o que você está próximo aqui, essa janela, estariam mais escuros mesmo, apenas com uma silhueta da imagem. Sobre isso eu posso te dizer que está perfeito, beleza? Então turma, deixa todos os materiais que vocês usaram na edição para ficar mais fácil da gente comentar. Aqui a questão, faltaria realmente sombra, ó, até o Eduardo comentou sobre isso. Os recortes das sombras, que foi feito pelo celular. Realmente, é bem mais difícil de fazer uma edição pelo celular, porque no touch ali, né, é muito mais sensível e você com o dedão consegue ter menos precisão. Se levarmos em consideração que foi utilizado ali no celular, tá muito bom, mas jogando aqui para o nosso ambiente do desktop, realmente precisa colocar uma sombra, senão fica algo muito artificial. E você pode se basear na sombra com os outros elementos ali,
E também sobre a luz da onde está vindo, como tem uma região muito forte lá atrás, poderia ter uma sombra vindo caindo aqui para frente e uma sombra bem forte embaixo do personagem, como estaria aqui no carro também. Essa daqui, cara, ficou sensacional do Everson. Olha, até colocou, isso que eu peço para vocês colocarem, ó, as imagens que vocês utilizaram. A foto que ele tirou dele lá, uma espinha que ele utilizou aqui também como destaque principal. Nossa, ele colocou PSI aqui ó, na testa, cara, ficou muito bem inserido, cara. Meus parabéns. E também, uma coisa, apenas um detalhe, ó, Everson, aqui que você poderia se atentar no momento da foto também. Aqui como você estaria tipo dentro das pedras ali da linha férrea, aqui você tirou a foto numa superfície plana, né? Então você, até durante essa foto você poderia colocar algumas pedras para os seus dedos ficarem posicionados de uma maneira não tão lisa, sabe como? Uma superfície lisa. Porque aqui, olha, ficaram como se estivessem assim em cima da pedra. Seria legal se tivesse meio que um contato, assim, os dedos um pouquinho mais tortos, se adaptando às pedras ali, apenas isso, para a imagem ficar perfeita. 99% aprovada. Ficou muito massa, muito mesmo. Olha, até colocou depois que ele postou que viu que a mão esquerda poderia ser um pouco mais escura. Também. Mas eu acho que mais que isso é a questão da adaptação do cenário ali, já que ele estava tendo um contato com as pedras. Ó, de uma outra série de desenho também, né? Muito famosa. Essa daqui, esse que foi o personagem. Ficou bom. A única coisa que eu acrescentaria também é a barbinha aqui, ó. O bigode. E o cavanhaquezinho aqui também no personagem, porque tá dentro da cena, dentro da proposta do desenho também. Mais uma aqui da série Breaking Bad, do Gustavo. Aqui também a questão da câmera, né, Gustavo? É a questão de definição da câmera. Veja como aqui a gente tem detalhes, nível de detalhes absurdos. O ângulo, o posicionamento da sua foto tá muito bom perto dos outros personagens aqui. Você poderia colocar um pouquinho mais de nitidez na sua foto. Também, vindo aqui no Photoshop, aqui em filtro, desfoque, tornar nítido a aplicação inteligente de nitidez. Aqui você conseguiria deixar um pouquinho mais nítido a sua imagem para ficar mais próximo do que as outras imagens representariam lá também. Legal? Apenas eu colocaria esse fator. E aqui também vejo que os personagens eles estão com uma luz bem próxima na frente do rosto dele. Então fica levemente escurecido as regiões aqui do canto e na parte de baixo do rosto. Então é uma luz próxima, como se estivesse bem aqui assim ó, do personagem. Para o momento de você tirar a sua foto, você poderia ter colocado isso também para facilitar na edição. Essa daqui é uma edição do D2 Gallery, nas ruas de Gotham City. A iluminação, a ambientação, achei que ficou perfeita nessa imagem aqui. Eu apenas acho que se for baseado nas ruas de Gotham City, ele é mais dark, assim, sabe, o cenário. Então você poderia deixar não tão colorido, tão cult assim, sabe? Você poderia deixar não tão colorido, você poderia deixar um pouco mais preto e branco, mais carregado, assim, tipo esses tons aqui que estão mais destacados, poderia pesar mais a imagem com filtros de curvas, níveis, deixar um pouquinho mais pesado no RGB como um todo, deixar mais contrastado e pesado ali a imagem pro escuro, para os tons de sombras mesmo. Da série Lucifer, aqui ó, que massa que ficou a arte do Eduardo, cara. Essa aqui é a imagem original, a foto dele, né? E como que ficou o depois. Muito bom o preto e branco, cara. E o ângulo da imagem, a nitidez tá muito parecida, a iluminação tá muito parecida, tá tudo muito bom. Talvez eu eliminaria um pouco das distrações com a ferramenta carimbo para deixar como ele tá totalmente de preto aqui também, você também tá. Mas eu eliminaria, por exemplo, os cordões aqui da calça, até mesmo as estampas da blusa, deixaria totalmente preta. Com a ferramenta carimbo não seria muito difícil fazer isso não. Apenas um detalhezinho já ficaria 100%, 99% também, 100% ficaria eliminando esses detalhes aqui. Eliminaria algumas distrações da imagem. Isso daqui é importante também. E agora essa daqui também do Matheus Medeiros, que cara, em ângulo, posicionamento, iluminação, cara, ó. Parabéns, Matheus. Aqui eu estava fazendo uma visitinha pro homem mais rápido do mundo, o Flash. Cara, muito legal.
Ó, se veja, no quarto mesmo, só prestando atenção na iluminação, da onde que vai vir, como que você pode se posicionar. O primeiro de tudo é você pegar a imagem, o cenário e analisar o cenário para depois você tirar a foto e se inserir ali dentro. Porque se você tira uma foto e para encontrar um cenário que é parecido com aquilo da sua foto é muito difícil. Então primeiro vai no cenário, vê como que tá o personagem, os objetos se comportando ali, depois se tira uma foto, que é muito mais fácil, você consegue se posicionar de uma maneira muito mais legal e real. Parabéns! A qualidade da sua imagem perto da dos outros também tá perfeita. E ficou engraçado que eles estão todos caracterizados e tal. Você tá lá de moletomzão, meio tranquilão na cena. Ficou massa. E aí, curtiu o vídeo? Então, lembra que eu falei que tinha uma hashtag específica para cada tema, né? Para cada episódio. A próxima será Analisar-te Futuro. Você vai desenvolver uma arte, sei lá, cara, você vai imaginar como que vai ser o futuro aqui no nosso planeta. Desenvolva uma arte com você, com sua foto, dentro de algum cenário, de algum ambiente, de alguma experiência futurística que você ache maneiro aí e posta lá no Instagram. Lembrando de colocar a sua imagem e todas as imagens que você utilizou durante aquele processo, para ficar mais entendível, aqui a gente consiga analisar mesmo como que foi a aplicação da sua imagem, dos outros elementos que você usou no seu ambiente, ali no seu cenário. Fica mais fácil, porque às vezes você manipula e coloca, insere tão bem que a gente acha que aquilo já estava na imagem anterior e não, né? Então dessa forma a gente consegue ter essa percepção melhor. Coloque todos os elementos que você usou, inclusive a sua foto original. Valeu? Então te espero nos próximos episódios aqui do quadro, que falou foi o Alisson, as próximas aulas, tutoriais aqui também, menos cursos lá da loja de Photoshop, que falou foi o Alisson, e até a próxima.